Paz do Senhor, irmão, você está na Academia de Profetas. Vou comentar um vídeo aqui, ó, desse rapaz aí. Vamos ver esse vídeo aí. E eu vou pausando e comentando. Vou até colocar um negativinho, um joinha para baixo aqui para ele. Deixa eu falar uma coisa séria com vocês. Passou-se um vídeo aí pelas mídias sociais dizendo que eu sou maçom. Quem falou isso tá com a verdade segundo ele, que é o Satanás. Eu sou um pregador do evangelho que acredita no poder de Deus e eu amarro o demônio que atua nessa pessoa criadora desse vídeo e de outros tantos que falam. Eu proíbo você continuar nessa pessoa. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Esse rapaz aí, irmãos, já até vi alguma coisa dele já, que ele grava, tem coisa até que é aproveitável. Mas esse vídeo dele, ele deu uma extrapolada, né? Que quem conhece as escrituras, quem conhece a Bíblia um pouquinho, vai ver que ele tem uma imaginação muito fértil. E também não estou aqui para defender nem para acusar ninguém, para dizer quem é e quem não é, quem faz parte e quem não faz parte. E vamos acompanhar, você vai ver aqui. Aquela cara de bonzinho, né? Ele que sempre teve aquela aparência de mais calmo, falando baixinho, falando manso. Então é 6 vezes que nós vamos dar a volta da vitória, hein? Quando eu levantar o dedinho, você levanta e você persegue a mão esquerda. Nada de ficar igual barata tonta, não. Você vai fazer assim e vai pisando na cabeça do bicho, ó. Eu tô pisando em você, demônio, tá dominando o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha mulher. Em comparação a outros líderes religiosos, como por exemplo Silas Malafaia. Em comparação a outros, né, irmãos? Quero te mostrar aqui, ó. 62 mil joinhas, 4,8 mil que não gostaram, 796 mil visualizações, 924 visualizações. E se nós formos olhar isso, 7,4 mil comentários. O povo gosta, né, irmãos? O povo gosta de uma conspiração, de uma perseguição, de uma polêmica. O problema, irmãos, é que aí nós vamos para um canal que prega a palavra, que prega o evangelho, que está anunciando o evangelho com seriedade, e o crente não vê. Não vê, não curte, não comenta, não apoia o canal que está fazendo trabalho sério. Mas isso daqui fica vendo e fica se contaminando, porque ainda acredita. E isso vai gerar um problema espiritual para essa pessoa terrível. E com certeza a consequência dessa vida, a consequência dessa pessoa é apostatar da fé. Não se esqueça que ele tem mania de falar, o Tiago tem mania de falar, chama Tiago esse rapaz. Não tem nada contra o Tiago, não, nem conheço ele. Estou falando do vídeo que ele gravou. Mas não se esqueça que é remunerado, né? A pessoa, quando ela chega a um certo número de inscritos, um certo número de visualização, ele passa a ser remunerado por isso. E a maneira mais fácil de ter muito inscrito e muita visualização é ficar trazendo essas conspirações aí, que todo mundo gosta de ficar vendo, principalmente aquelas pessoas que querem assunto para ficar metendo pau em igreja, metendo pau em pastor. Isso aqui, para quem quer meter o pau em igreja, mas meter o pau em pastor, é um prato cheio. Mas não se esqueça, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Vamos continuar vendo. Quando surta, ele grita pra tudo quanto é lado. Vamos deixar de palhaçada, de pensamento tupiniquim. Fica aqui o meu protesto. O presidente demite esse incompetente que aparecer. Ele ficou bravo agora que ele percebeu aí que na internet estão falando que ele faz parte da maçonaria. Eu especificamente já falei aqui que R.R. Soares faz parte da maçonaria, mas nunca gravei um vídeo específico para o R.R. Soares. Como por exemplo, eu já fiz o do Silas Malafaia, já fiz o do Edir Macedo, já fiz o do Valdemiro Santiago, já fiz do Marco Feliciano, entre outros desses grandes aí, os quais a gente vê que tem sim extremas ligações com a maçonaria. Apesar
Irmãos, eu não estou falando que esses homens fazem ou não fazem parte da maçonaria. Eu não conheço eles, eu não ando com eles, eu não convivo com eles, então não tenho nada com isso, não vou falar deles. Não estou gravando esse vídeo para defender ou para acusar ninguém. O que eu quero pegar está um pouquinho para frente, mas eu estou passando tudo para não ficar fora de contexto, para você entender mais fácil do que eu estou falando. Eu já ter visto as ligações políticas, né? Sempre a religião e a política andando lado a lado, do próprio R.R. Soares com Michel Temer, agora também com Bolsonaro, pois a maçonaria está por trás ali do governo Bolsonaro com força total, não só pelo general Mourão, ou também por Major Olímpio, mas por tudo que está envolvendo ele, os ministros. Então, a maçonaria em peso está por trás de Bolsonaro. O R.R. Soares também faz parte disso. E aí ele postou um vídeo agora, a gente vai assistir juntos. Eu vou pausando aqui para que a gente possa analisar as palavras dele, mas acho algo que é muito interessante em tudo isso. Porque quando a gente fala sobre isso e expõe essas coisas, todos esses líderes religiosos, e a maioria deles, praticamente todos eles, têm envolvimento com a maçonaria, eles se entregam. Por quê? Porque eles não podem falar mal da ordem e eles tentam, de uma forma ou de outra, dizer que não conhecem. E como é que você pode não conhecer de maçonaria, sendo que o próprio Cristo, o próprio Messias, bateu de frente com pessoas que estavam dentro disso? A respeito disso aí que ele está falando, irmãos, ele está acusando todo líder religioso de ser maçom, né? E a Bíblia vai dizer que Deus deu para a igreja os seus ministros, que está lá em Efésios capítulo 4. E está generalizando aí, dizendo que todo líder religioso, ou que a grande maioria, a palavra dele, é maçom. É um absurdo o que esse cara está falando. É um absurdo. E agora ele vai começar a dizer algo aí, que é interpretação dele. Interpretação dele, responsabilidade dele. E é fácil perceber que de Bíblia ele não tem conhecimento nenhum. Né? Ele pega o que muita religião, o que muita gente faz aí, um versículo isolado daqui, um versículo isolado de lá. Inclusive ele não mostrou o versículo da Bíblia, agora ele não vai mostrar versículo bíblico, ele vai mostrar um filme, como se Jesus tivesse dito aquilo ali daquela forma, e não pegou o contexto inteiro. Então aí fica, vai tirando um versículo daqui, um versículo dali, e vai criando essa conspiração aí. Vamos ver. Nunca leram? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Os próprios construtores são os maçons, pessoas que vieram desde ali, da época de Salomão, ou algumas dizem ainda que até mesmo desde a época de Nimrod, quando construíram a Torre de Babel. Salomão é um item ali praticamente idolatrado, é um ícone idolatrado dentro da maçonaria, porque foi o primeiro construtor do primeiro templo de pedra, o qual juntou um sistema político e religioso dentro de um só, o qual temos vivo aí até os dias de hoje. E quando Cristo veio naquela época, ele bateu de frente com eles, pois o templo, a verdadeira casa de Deus, quando Davi estava junto com o profeta Natã, e pela boca do profeta Natã, o Criador disse a Davi: não construirá casa para mim, dentro de sua descendência, anos depois de sua morte, virá um, sim, que construirá uma casa, que não é um templo físico, e sim um templo espiritual. E aí Salomão quis tomar a frente daquela promessa ali e construir um templo físico, mas não era nada disso, e acabou misturando, embolando tudo, e é tudo essa loucura que nós temos aí dentro dos dias de hoje. Isso aí que eu quero falar, sobre esse trecho aí. Salomão, filho do rei Davi, o rei Salomão, filho do rei Davi, que Deus, isso biblicamente, Deus deu para ele um coração cheio de sabedoria e cheio de entendimento, não entendeu e embolou tudo, conforme esse rapaz está falando aí, e não entendeu que
que Deus queria que fosse construída uma casa espiritual e construiu uma casa de pedra. É o que ele falou. E aí Salomão teria começado ou dado continuidade à maçonaria. Irmãos, eu estou impressionado com a sabedoria desse Tiago. Porque o rei Salomão, cheio de sabedoria e de conhecimento, não entendeu. E ele, Tiago, youtuber, entendeu. O rei Salomão não sabia, ele sabe. O rei Salomão, que Deus disse que ele seria o homem mais sábio, não entendeu. Que Deus disse que encheu de sabedoria, não entendeu. Que Deus disse que encheu de entendimento e de conhecimento, não entendeu. O rei Salomão, que escreveu Eclesiastes, Provérbios, o rei Salomão, o filho de Davi, não entendeu. Esse cara, esse youtuber, entendeu melhor do que o rei Salomão. É impressionante a capacidade que esse povo tem de inventar história. Ô Tiago, se esse vídeo chegar a você, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Porque Deus realmente disse para Davi que Davi não ia construir a casa porque Davi tinha sangue nas mãos. Salomão, que veio depois, que ia construir, tanto é que construiu. E não construiu casa para Deus, porque Deus não habita em casa construída por homens. Ele construiu casa para a habitação do nome de Deus. Do nome de Deus. Toda a arquitetura do templo, quem deu foi Deus. Assim como Deus deu a arquitetura para Moisés construir o tabernáculo no deserto. O templo é um tabernáculo melhorado, maior. Toda a liturgia daquele lugar, do templo de Salomão, construído por Salomão, foi Deus que deu, que está lá em Levítico. Existem 7 santíssimos desde o jardim no Éden. 7. E o templo de Salomão tinha um, cuja arca da aliança estava lá dentro. E você não pode, Tiago, você não pode ficar chamando todo líder religioso e de maçom e sei lá mais do que você está chamando. Você vai falar que o rei Salomão não entendeu nada? O rei Salomão não entendeu, rapaz? Você entendeu? Que isso, hein? Que sabedoria que você tem. Deus encheu Salomão de sabedoria e de conhecimento, de entendimento. E você, Deus deve ter transbordado. Se o rei Salomão tivesse vivo hoje ainda, talvez ele te procuraria para aprender com você. Me respeita, respeita os pastores, respeita a igreja. Respeita a igreja. Respeita a obra de Cristo. Para de falar besteira. Eu não estou falando a respeito desses homens aí que você está mostrando, não. Que eu nem os conheço. Eu estou falando da igreja e da palavra. De Deus não se zomba, hein, rapaz? De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Você está falando contra a palavra, está distorcendo a palavra, está chamando o filho de Davi de maçom. Estava envolvida com isso já desde aquela época. Então os construtores, tanto é que a palavra maçom significa construtor. E o próprio Cristo bateu de frente com eles. E como é que um pastor, um líder religioso pode dizer que não conhece de maçonaria? Vamos olhar, vamos observar o vídeo dele aí e eu vou parando para comentar. Pois, irmãos, essa definição dele aí, de que a palavra construtores que Jesus falou, aí tem que ir para a Bíblia e ver o que realmente Jesus falou. E isso é uma interpretação dele. Mais uma vez, é uma interpretação dele. Ele vai lá, pega uma palavra no meio da Bíblia e pega e faz um negócio aí, faz essa maçaroca dele, coloca essa... E aí diz essas coisas aí. Só que Jesus, ele não veio para enfrentar sistema nenhum. Jesus não veio enfrentar o Império Romano, Jesus não veio
enfrentar a religião da época, até porque Jesus estava por cima de qualquer, estava e está por cima de qualquer religião, porque ele é o Altíssimo. Ele não pode fazer parte de religião nenhuma, porque ele está acima de toda religião. Porque é ele quem domina tudo, não ele não pode ser dominado por... Jesus não veio aqui brigar com maçonaria, brigar com Illuminati, brigar com o Império Romano, brigar com Herodes, brigar com Pilatos. Ele não veio fazer. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio desfazer as obras do diabo. O que ele veio fazer, ele veio e fez. Tanto é que no alto da cruz ele disse: está consumado. Simples assim. Simples assim. Eu espero que você, que é um crente sincero, um crente que lê Bíblia, um crente que está firmado em Deus, espero que você não esteja vendo ouvindo essas coisas aí e acreditando nisso, porque eu já ouvi até um pastor no púlpito chamar um desses pastores que ele citou aí de maçom, porque viu esse tipo de vídeo. Acima de tudo, nós devemos respeitar a história da igreja, tá? E ele, com essa falação desse cara aí, ele tá tratando a igreja como se fosse um sistema político mundano. A igreja não é um sistema político mundano. A igreja foi fundada por Cristo. A igreja pertence a Cristo. Não pode ser feita essa maçaroca. Ele está fazendo uma maçaroca, misturando tudo e tratando tudo como igual, tudo como uma coisa só. Vamos ver. Deixa eu falar uma coisa séria com vocês. Passou-se um vídeo aí pelas mídias sociais dizendo que eu sou maçom. Quem falou isso está com a verdade segundo ele, que é o Satanás. Eu não conheço maçonaria, eu nunca estive numa sessão maçônica, eu não conheço a doutrina deles. Uma pessoa me disse que não tem nada de mal, que ele chegou a quase ser chefe ao 31º ou 32º grau da coisa. Não sabe, né? 31º, 32º, todo mundo sabe que é o grau 33, é o mais alto nível da maçonaria, inclusive o R.R. Soares, eu tenho certeza que ele sabe disso, e já começa com a mentira, né? E tá dizendo que a pessoa que falou isso estava falando por Satanás. O que será que é mais mentira, senhor R.R. Soares? O que você está dizendo, o que a pessoa está dizendo, ou então quando você disse ali que quem não dá dízimo vai diretamente para o inferno, tentando assustar um monte de gente aí e fazer com que as pessoas entreguem dinheiro para você por via do medo, né? Por via do pavor, com medo da condenação. Isso não é mentira? Quem será que é o pai da mentira? Que quem sente o toque não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E, eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. E aí ele continua, né? Dizendo que não sabe, não conhece nada de maçonaria. Vamos ver. Outros falam bem, eu não quero saber disso. E eu nunca seria maçom, não porque eu os condeno ou porque eu os absolvo, não. Eu não conheço nada a respeito dele, porque o que eles fazem é em secreto. E o que eu faço é na luz, que Jesus é a luz. Esse é o único fato. Então, ele vai apontar o R.R. Soares e outros pastores aí como maçons e colocando partes de vídeos. Agora ele acabou de falar do dízimo. Enfim, eu espero que você, assistindo esse tipo de vídeo, você tenha entendimento bíblico, tenha entendimento da palavra, tenha entendimento de que isso aqui é a interpretação desse rapaz, assim como tem outros e outros e outros, que muita coisa que ele está falando aí é a opinião dele, e eu também não estou falando que o fulano é ou não é maçom, também não estou aqui para comentar o que ele falou aí a respeito do dízimo. O que mais me chamou e me levou a gravar esse comentário é o fato do que ele falou a respeito de Salomão, a respeito do templo de pedra. E porque em outros vídeos, em outro vídeo dele que eu vi, ele vai falando entre linhas como se você querendo tirar, dá para perceber que ele quer tirar as pessoas da igreja. Não quer que as pessoas, ele começa a demonstrar com as palavras dele que a pessoa não precisa congregar, não precisa estar em comunhão,
não precisa ir para a igreja, porque a casa é espiritual e assim por diante. Então deve ser um rapaz que deve ter se frustrado com alguma coisa dentro da igreja, de certo queria ser um pregador e não deixaram, ou não esperou o tempo dele, alguma coisa deve ter acontecido aí, e ele hoje está gravando um vídeo no YouTube e fica aí entre linhas metendo pau na igreja. Isso não é novidade, isso muita gente faz. O que não pode é misturar as coisas dessa maneira e você acreditar nisso e parar de ir na igreja. Isso aí tem vários e vários assim. Tem que ter comunhão, tem que ir para a igreja, tem que estar em comunhão, tem que respeitar a liderança, da igreja, sim. Deus levantou líderes, sim. Lá em Efésios 4:11 está escrito que Deus deu para a igreja os pastores, os apóstolos e assim por diante, os profetas, evangelistas, mestres. Então, o que eu vejo aqui é um homem que tem pouco conhecimento das Escrituras, pouco conhecimento bíblico, mas que tem uma enorme imaginação, uma imaginação muito grande, né? Uma coisa é você falar de alguém sabendo do que você está falando, e outra coisa é você começar a distorcer a palavra, e querer causar dizer como ele fez aí, e dizer que todo pastor, todo líder religioso é maçom. Tanta gente aí morrendo, irmãos, tanta gente aí morrendo por amor a Cristo, tanta gente aí, tanto líder em tantos lugares do mundo, passando fome para pregar o evangelho, morrendo porque não nega o nome de Jesus, morrendo porque está entregando Bíblia num lugar onde não pode ter, fazendo a obra, espalhando o evangelho por amor às almas. Tanta gente trabalhando sério, pregando o evangelho com muita seriedade. Então não pode fazer isso, né? Não pode. É um absurdo ele falar isso. É um absurdo ele falar que Salomão não entendeu. É absurdo ele falar que todo líder religioso é maçom. Agora, para ele saber tanto de quem é da maçonaria, ele deve estar lá dentro, né? Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, paz do Senhor.